Fala aí, pessoal! Beleza? Tudo Como é que bem? estamos? Hoje aqui no cantinho, Vai quase massacrado, né? A sabatina. Vamos fazer a sabatina pra mim. encurralado aqui para não poder fugir das perguntas, nosso amigo Lucas Costa. Esse é o cara, ele Esse tem é o muita, cara. muita coisa aí para ensinar pra gente. E, então, aproveitando, né? Fala um pouquinho aí, Lucas, de você. Fala um pouquinho da sua história. Pode contar, assim, até um pouquinho antes de você entrar na odontologia, de onde você é, só pra galera aí que não te conhece saber um pouquinho aí de você. Beleza. Eu sou o Lucas, né? Daqui de Juiz de Fora. Meus pais, Tarcísio e Aparecida, são daqui pertinho, que é Santos Dumont. Sou irmão da Lívia, namorada Renata, sócio do Alan e do PH. E, cara, eu nasci e cresci aqui em Juiz de Fora, inclusive na mesma casa que eu moro hoje. E, cara, eu sempre fui um cara que não gostava de estudar. Sempre fui um cara que tinha muitos amigos, que sempre gostava de estar com as pessoas perto. E eu lembro que você falou de odonto. Eu lembro que na época do vestibular a gente fica muito em dúvida, né, do que a gente faz. E na verdade, a gente não tem noção nenhuma do que é, né? Verdade. A gente vai de achismo. A gente vai muito de ver o estilo de vida que a pessoa que tem aquela profissão tem, que você quer ter também. Verdade. Porque, cara, eu não sabia que na odonto tinha pério, tinha implante, eu sabia que era dentista. Olha só, e eu escolhi odonto. Mas eu lembro que eu escolhi odonto, na época, meu raciocínio era o seguinte, que eu queria abrir meu próprio negócio, só que eu enxergava que tinha um caminho pra isso, né? E só te cortando aqui, só uma pergunta. Seus pais eram dentistas? Quem que você conhecia, assim, que era dentista? Que Suas você... referências. Quem Sim. que foi essa referência que você falou aí? Ah, eu vi fulano de tal, e aí aquela pessoa que eu gostaria de ter o estilo de vida, foram seus pais ou não? Não. Meu pai é médico, Aham. minha mãe, ela formou para professora, mas ela não exerce, ela hoje é secretária do meu pai e da minha irmã, Legal. que também é médica. Então a pressão era grande para eu ser médico. Só que, cara, o que eu pensava quando tava para escolher? Eu pensava, cara, medicina, minha irmã é assim, Caxias pra caramba, passou em tudo de primeira, entrou na faculdade com 17 anos. Tudo O mais engraçado é que eu posso falar da sua Pode. irmã, porque eu tive a estudou com ela, né? oportunidade de estudar com ela. Exato. Realmente ela Cara, era das notas exato. maiores. Pô, primeiro, segundo, terceiro ano, ela a segunda melhor aluna do colégio inteiro. Você fala, caraca, ela é bizarra. E eu vi o tanto que ela estudava, eu falava, pô, medicina eu não quero, porque eu não vou estudar o tanto que ela tá estudando. E aí, o namorado dela resolveu fazer odonto. Fez vestibular para odonto, porque a mãe dele era dentista. Então a sogra da minha irmã era dentista e ela é super gente boa e tal. Ele resolveu fazer odonto. E eu falei, cara, tá aí, velho. Ele fez odonto é uma parada legal, velho. Porque você não precisa estudar tanto para passar igual medicina. Você vai ter uma vida legal. E eu queria abrir um negócio. Eu falei, pô, eu vou trabalhar muito tempo no odonto, vou ganhar uma grana, vou abrir meu próprio negócio. O seu negócio Era não era a odonto. Não era na odonto. Eu queria abrir um outro negócio fora da odonto. Fora da odonto. Só que na minha cabeça, eu achava que eu precisava passar por aquele processo. Até porque também, né, não tinha muita opção. Você sair do ensino médio, você teria que escolher um ensino superior, né? Ah, não, ainda mais com meu pai, tipo assim, que antigamente, né, na época, pô, as pessoas com 50, 60, 40 anos, você ter uma faculdade era tipo assim, cara, você é sinônimo de que sua vida ia dar certo. Mas hoje em dia as coisas mudaram, né? Hoje em dia, com o tanto de faculdade que tem, com o tanto de cursos novos que surgiram, se você tem uma faculdade, não passa a te diferenciar do mercado. E não passa a ser um pré-requisito para você ser bem sucedido. Antigamente era, cara. Antigamente quem tinha faculdade era quem ganhava dinheiro, era quem se dava bem na vida. Quem não tinha era quem passava aperto. Hoje não, cara. Hoje não tem uma regra. Hoje tem gente que tem faculdade que tá super bem, tem gente que não tem, que é analfabeto e tá achando de ganhar dinheiro. E é feliz, né? Então, eu acho que não tem muita regra. E aí acabou que no final das contas, meu cunhado não fez odonto, fez medicina. Isso que eu ia te perguntar, porque pelo que eu conheço dele... Ele fez é medicina, só que eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Entendi. E eu achei que a odonto seria o melhor caminho e talvez o mais curto para eu atingir o meu objetivo, que era abrir meu próprio negócio lá na frente. E o legal da odonto, que eu vejo que é uma coisa que você está falando aí, que eu queria só deixar bem claro,
é que a odonto, ela te dá essa possibilidade, né? Tipo, você pode montar negócios dentro da odonto. Tem algumas profissões que são mais engessadas, né? Você não consegue ter um negócio, por exemplo, você vai fazer uma letras, por exemplo, ou outras profissões que, mesmo, por exemplo, farmácia, você monta uma farmácia, mas é um negócio extremamente restrito, engessado, né? E só complementando o que você falou, na verdade, a odonto é um negócio por si só, né? Sim. Igual, por exemplo, você tem profissões que você pode vir a ter um negócio, mas é mais comum que você seja empregado de uma empresa. Exatamente. Por exemplo, Era isso administração, você pode abrir um escritório de administração próprio, mas você vê a maioria das pessoas que formam em administração se torna funcionário de alguma empresa. A maioria dos dentistas não é funcionário de empresa, ele é o próprio dono do negócio. Então, talvez o seu feeling de ter um negócio, talvez você atirou no escuro e você acabou acertando, porque a odontologia te tornaria basicamente o dono de um negócio. E né? é uma profissão muito maleável, né? Exatamente. Mas é o que você falou, Mas você tiro do pensa- escuro, porque eu... Você pensava nisso? Isso que eu Não, queria eu saber. não pensava. Na verdade, a odonto, na minha visão daquela época, Aham. ia ser um trampolim para eu conseguir o que eu queria, que era um negócio que não era dentro do odonto que eu queria montar. Queria Sim. montar no ramo alimentício alguma coisa, uma franquia, alguma coisa. Só que na minha cabeça eu achava que eu tinha que passar por uma faculdade, Sim. que eu tinha que me formar para eu conseguir aquilo. Sim. Entendeu? E aí eu vi na odonto essa possibilidade. E na época também eu não enxergava que a odonto é um negócio. Sim. Mesmo que você não tenha seu consultório. Talvez até Quando você não tem o seu consultório, você é o seu negócio, né? Você tem que se valorizar, você tem que se mostrar. Mas na época eu não enxergava. E isso. talvez você não tenha enxergado isso nem quando você saiu da faculdade, porque a gente não aprende isso no curso no curso de graduação. A gente não aprende que a odontologia é um negócio. Quer dizer, pelo menos assim foi a minha experiência. Eu saí ainda da faculdade sem entender como funcionava a odontologia como negócio, né? E só uma informação aqui, até que eu vi esses dias, eu não sei os números exatos, mas se você vai olhar esses países do velho mundo, da Europa, mais de 60% das pessoas que estão no mercado de trabalho, elas não possuem ensino superior. E você vê que é uma mentalidade muito daqui do Brasil. Acho que vem muito dessa questão da geração que nos sucedeu, os nossos pais, talvez muitos não terem tido a oportunidade de estarem no ensino superior e a fazerem questão que os filhos fizessem. Então a gente tem muito isso na nossa cultura. Você vai ver na Europa, a maioria dos trabalhadores tem nível técnico, né? Que se você for parar para pensar, é o que move uma economia de uma maneira geral. Mas talvez essa tenha sido a sua pressão, de você não ter enxergado um caminho diferente para você abrir um negócio. Por cultura mesmo. Você até falou lá fora, tem um amigo meu que acabou de voltar da Irlanda, ele falou que lá as pessoas terminam o terceiro ano, não fazem faculdade. Sim. Vai trabalhar trabalhar em vários lugares diferentes, como entregador de pizza, Exatamente. vai trabalhar, vai ganhar experiência de vida para depois ela tomar uma decisão assertiva. Tanto é que o empreendedorismo para Estados Unidos e Europa, ele é muito forte, porque as pessoas elas vão muito cedo para o mercado de trabalho, né, para começar a ter o primeiro dinheiro e começar a fazer as coisas que querem, e elas começam a entender que para elas conseguirem mais resultados, elas têm que empreender, né? Exatamente. E é uma cultura que eu nem culpo as pessoas que implementaram essa cultura, não. Porque meu pai, por exemplo, ele conquistou tudo da vida dele com o curso superior que ele fez. A casa, o carro. Eu sempre estudei escola boa, minha irmã também sustentou uma família. Pô, com o curso superior que ele fez. Então, cara, é o caminho que ele trilhou e deu certo. É o caminho que ele enxerga. Se ele não trilhou outro caminho, você não consegue enxergar outro caminho, né? Então, eu não condeno as pessoas que criaram essa cultura. Só que o tempo mudou, cara. A cultura precisa ser mudada também. As coisas precisam mudar, senão você vai ficar para trás. Estou falando para ninguém mais fazer odonto? De jeito nenhum. Mas você não precisa mais de um curso superior, você não precisa mais, talvez, de uma especialização para você atingir os seus objetivos. Agora, se você quiser ser dentista, você obrigatoriamente tem que fazer faculdade, ou não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Mas você pode trabalhar dentro da odonto sem ser dentista, igual a gente conheceu o pessoal lá da Sally, né? O Vitor, ele não é dentista, né? Não, mas aí tem vários caminhos de você abrir negócios voltados para odontologia. E a odonto é uma profissão que te possibilita. A gente, quando a gente vê a odontologia, uma das coisas que a gente sempre fala, né? Que quando a gente compara odonto com medicina, né? Odonto é cheio de material,
cheio de instrumento, e aí é caro e tal. Só que, se a gente parar pra pensar, cada instrumento daquele é uma oportunidade de negócio dentro do odonto. Sim. Cada aparelho que existe dentro do odonto é uma oportunidade de negócio do odonto. Basta a gente ir num desses congressos lá no CIOS, por exemplo, que é um negócio de louco, De louco mesmo. que você olhar, cada instrumental é uma oportunidade Sim. de alguém aprender. Né? Cada instrumental, cada material, até técnica, porque hoje em dia se tem Sim. uma forma de negócio da odontologia é o ensino. Sim. Então as pessoas estão ganhando dinheiro ensinando suas técnicas, né? Que é o que o pessoal vê que são as imersões, são esses cursos de capacitação. Então, né, hoje em dia o mercado ele é muito vasto. Para quem quer entrar na odonto, às vezes não se encontrou na parte técnica, Sim, né? sim. Você pode ir para vários caminhos, negócios, né, cara? É muito rico. É muito rico. Então, Luqui, vamos continuar na sua trajetória. Aí você mostrou pra gente como que era foi seu processo de decisão até você chegar na odonto. E agora conta pra gente a sua época de faculdade, como é que foi? O seu início, como que foi lá dentro da faculdade, o que você mais aprendeu lá dentro da faculdade. E você tem mais alguma coisa? E complementando, conta pra gente qual foi a sua impressão positiva quando você entrou nesse mundo que para você é desconhecido e o que foi de impressão negativa de estar fazendo o curso de odonto. Tá, então vamos lá. Eu entrei na faculdade, né? E eu sempre, como eu falei, eu sempre fui um cara de fazer amizade, cara. Essa é uma qualidade que eu Só tenho. uma observação, você falou que você não era estudioso, que você era burro, eu só não concordo com isso porque você talvez não fosse mais estudante que sua irmã, que fosse a sua referência. Sim, mas você passou numa instituição federal de primeira, não foi? Sim, foi de primeira. Então, só pra... Não, Só pra até ficar... no segundo e no terceiro ano eu sentei a bunda na cadeira e estudei. Mas Era antes malandro, disso, só. era malandro, não é burro, Eu é sei que malandro. eu era é. também. Aí, cara, eu entrei na faculdade, sempre fiz muito amigo, comecei a fazer um monte de amigo. E no Não início da diga, faculdade. sério? Você faz muitos amigos? E nos dias da faculdade, principalmente nos primeiros períodos, cara, é tudo novo, né? E eu fui criado, cara, meu pai sempre muito rígido comigo. Então, assim, eu era aquele cara que, pai, todos meus amigos vão, e todos iam mesmo, e eu era o único que não ia. Eu ficava pé da vida. Então eu entrei na faculdade, Mas cara. você lembra de alguma situação específica, assim, que você ficou mais... Cara, teve uma festa, velho, era festa country aqui em Juiz de Fora, que normalmente tem uns shows sertanejos e tal. E ele não deixou eu ir, a festa era na sexta. Porque era no ano do que eu tava no terceiro ano, né, pra passar pro vestibular. E ele não deixou porque se eu fosse na sexta eu não conseguiria estudar no sábado de manhã. Eu só conseguiria estudar no sábado à tarde. Ele falou, cara, você não vai. E, pô, todos os meus amigos indo, sabe? Todos os meus amigos foram e eu não fui. Fiquei pé da vida, mas não tinha o que fazer, né? E aí não foi mesmo? Não fui na festa. E aí chegou na faculdade, cara, eu passei na federal, com 17 anos, velho. Ele abriu a porteira, eu podia fazer tudo que eu queria. Então, os meus primeiros semestres, cara, eu não gostava muito de estudar, não, cara. Eu gostava de ir pra festa, sair com os amigos, tomar uma cerveja. E com isso eu fiz muita amizade dentro da odonto. Depois, lá pro terceiro período, falei, cara, acho que eu tô nesse curso por causa das amizades que eu fiz, cara. Eu não tô gostando e tal. Aí cheguei, fiquei uns 6 meses pensando nisso, calado, só eu comigo mesmo. E aí no quarto período, no final do quarto período mais ou menos, eu já estudava um pouco mais, já levava a faculdade um pouco mais a sério, mas eu não estava gostando. E aí eu cheguei pro professor Marquinhos, de rádio, vocês tiveram aula com ele também. Claro. Falei, Marquinhos, cara, eu vou sair, velho, não tô gostando da faculdade e tal, não sei o quê. Aí ele falou, cara, não sai não, velho, você leva jeito, eu tô aqui com o aluno diariamente. Tinha até um cara da minha sala que tinha saído e falou, pô, o Reinaldo, ele não gostava, você via que ele não gostava, que ele não levava jeito. Você leva jeito, cara, fica, tenta mais um pouco. Aí eu falei, você tá na dúvida. Falei, vou continuar, já tô aqui, quarto período e tal, mas já tá na metade, mais difícil que era entrar, já fez e tal. Aí continuei. Aí quando chegou no final do quinto período, do quinto pro sexto, falei, cara, não dá mais, velho, não aguento, tô aguentando mais. Aquilo não saía da sua cabeça, não saía aquela da minha vontade, cabeça, né? aquela vontade de sair do curso não saía da minha cabeça. E eu falei, cara, vou... Só que eu gostava tanto da minha turma, e minha turma era maneira pra caramba mesmo, que eu mantive uma matéria só pra encontrar com o pessoal uma vez por semana. E tranquei o resto das matérias e fui fazer administração.
6 meses de administração no Machado, e que é uma faculdade aqui de fora particular, mas muito boa. E, cara, comecei a fazer, gostava da faculdade, era legal. É engraçado, cara, porque eu sempre fui muito malandro de estudar e tal. E lá, como eu tive uma base muito boa de colégio, muita coisa que eu via lá, pra mim, era um pouco mais fácil do que pra maioria das pessoas. Então eu me achava um gênio lá, sabe? Eu falava, pô, aqui eu tô de boa, porque todo mundo me acha inteligente. E aí, cara, um certo dia, no final do primeiro semestre da faculdade de administração, do nada mesmo, eu falei assim, vou voltar pra odonto. Eu vou voltar pra odonto. Ah, vou voltar, vou terminar e tal. Cara, foi assim, exatamente assim. E isso era final do semestre e tava abrindo as matrículas das matérias na UFJF. Eu peguei e me matriculei nas matérias. E comecei a montar minha grade para eu conseguir formar com a turma que eu entrei junto. Aí voltei para odonto, consegui organizar para formar com a minha turma. E a administração? Aí eu parei. A administração eu parei, porque não tinha, a carga horária não daria para fazer as duas, sabe? Odontologia é um curso integral, né? A gente tinha umas aulas à noite também, do Lucas de cirurgia. Tinha aula que ia até às 6 e no outro curso começava às 6h30, não ia dar tempo de eu deslocar. E aí eu parei a administração e voltei pro odonto. E nisso meu pai já tava de cabelo em pé, né? O cara doido, velho. Começou odonto, administração, voltou, fala que gosta, fala que não gosta, mas eu voltei. E comecei a gostar um pouco mais, comecei a estudar um pouco mais, comecei a fazer monitoria, projeto de extensão e eu comecei a ir bem, sabe? Passei primeiro no projeto de extensão, comecei a correr atrás e tal. E falei, cara, tô começando a gostar disso aqui, velho. Eu acho que ele gostava mais dos amigos da odonto do que dos amigos da administração. É verdade. No fundo é verdade. Mas, bacana. Mas só pra entender, assim, não sei se você já teve essa análise, assim. O que você acha, assim, que foi o fator determinante de fazer com que você quisesse desistir da odonto a princípio? Né? Assim, qual era o motivo principal? O que tinha no curso de odonto que não te agradava? E depois, como que você teve essa vontade? Você já racionalizou a respeito disso? Assim, qual foi a motivação dessas duas decisões? De sair da odonto, eu acho que inconscientemente, vindo de hoje, né? Na época acho que eu não tinha consciência disso, mas vendo hoje, eu não queria sair para fazer outro curso. Eu queria sair para abrir o meu negócio que eu queria lá atrás. Inconscientemente, eu acho que eu percebi, pelas influências que eu tinha perto, não de pessoas que estavam do meu lado, mas de coisas que eu acompanhava na internet e tudo mais, eu percebi que eu não precisava me formar em odonto para abrir o negócio que eu queria. Mas aí, por uma pressão, talvez minha de mim mesmo, que eu achava, meu pai não vai gostar se eu sair e não fizer nenhum curso superior. Minha mãe também. Minha mãe é um pouco mais liberal que meu pai, mas ela não ia gostar se eu fizesse isso. E talvez a administração assim, tenha muito a ver com o negócio, né? E eu falei assim, talvez o curso que vai mais me aproximar de ter meu próprio negócio é a administração. Te dá talvez ferramentas para gerir um negócio, talvez. Tanto é que na época da administração, eu não sei se vocês vão lembrar, foi a época que eu comecei a vender escondidinho. Sim. Que foi meu primeiro negócio. E foi seu primeiro sonho, você falou, empreender na área de alimentação. Exatamente. E eu comecei a vender escondidinho, que era bem gostoso, por sinal. E aí comecei a vender e tal. Então, eu acho que foi isso que me motivou a sair da odonto. Essa percepção de que, cara, eu poderia alcançar meu objetivo sem fazer odonto. E o odonto não te aproximaria muito desse seu objetivo. A não ser da parte financeira, mas dinheiro arruma de outro jeito, vendendo escondidinho. Entendeu? Tipo assim. Então... E aí a administração entrou como uma forma de continuar dando uma satisfação para os seus pais na questão de ter uma formação superior. Exatamente. Mas para voltar para o odonto, sinceramente, eu acho que foi um estalo mesmo. Falei, cara, eu vou voltar. Uma doida mesmo, vou voltar. Minha namorada brinca que foi por causa dela. Tem esse detalhe. O Lucas, foi antes de você sair? Eu tava na administração e eu comecei a ficar com a Renatinha. Então ela fala que eu voltei por causa dela, mas... A não ser que seja inconsciente, mas... A Renatinha era da turma dele na faculdade, da sala da odonto, mas eles só vieram a começar o relacionamento quando você saiu. Quando eu saí.
Você voltou por causa dela, então, tá certo. Ela tá certa. Não tá errada, né? Beleza, então beleza, entendemos essa loucura sua da faculdade, vai, não vai, aí formou, né? Formei com a minha turma, consegui. Formou com a turma. Graças àquela uma matéria que eu fiquei só pra ficar com eles, Ó. os horários bateram e eu consegui formar certinho com Qual eles. matéria que foi? Foi da professora Isabel, cara. Saúde, Epidemia. Foi epidemia 2. Você tinha epidemia 1, não, saúde coletiva. Saúde coletiva. Tinha né? epidemia primeiro, depois saúde coletiva. Foi saúde E coletiva. o Lucas que eu fiquei. também, nós formamos na mesma faculdade, mas o Lucas ele pegou o currículo novo. A gente foi a última turma do currículo verdade, antigo da Odonto. Verdade. Aí no ano seguinte eles mudaram alguns nomes de matérias, carga horária e tudo mais. Mas foi saúde coletiva com a professora Isabel. Era sexta de manhã. Entendi. Então eu já ficava sexta, já almoçava com E eles. tinha o happy hour. Quando não tinha aula, já saía pra tomar uma cerveja. Era Entendi. estratégico mesmo. Era Não é estratégico. tipo assim, eu quero fazer saúde coletiva. Não, era Era estratégico. estratégico pra encontrar a Pra galera poder sexta, encontrar com a galera. saber o que elas iam, o que o pessoal ia Eu ia fazer. fazer no final de semana. Entendi. Já era tudo. Então, continuando a sua história, beleza, você já chegou na formatura. Como é que foi então o início da sua vida profissional como dentista? Agora você entrou no mercado, você começou como? Já indo para criar seu próprio negócio ou começando prestando serviço para outras pessoas ou uma combinação? Então, conta um pouquinho A desse minha seu início. ideia inicial era sair de fora e trabalhar em algum lugar fora daqui para pegar a mão, para poder levantar uma grana, para depois abrir o meu. Só que, nesse meio tempo, uma prima da minha namorada conseguiu um emprego pra gente aqui em Juiz de Fora. 1 ou 2 dias, um dia e meio na semana eu e um dia e meio na semana ela. Ela quem? A minha namorada, Renata. Tá. Aí, peguei esse lugar e começamos a trabalhar. Nisso surgiu uma oportunidade de um protético em Santos Dumont que estava vendendo o consultório dele. Santos Dumont é uma cidade aqui perto de Juiz de Fora, bem pertinho. 50 quilômetros mais ou menos, uns 40 minutos de carro, 45 minutos de carro. E a cidade onde meus pais nasceram, eu tenho tio, a família da minha mãe ainda é toda de lá, sabe? Legal. Eu não tenho mais meus avós, mas todos os meus tios, por parte de mãe, ainda moram lá. Eu falei, cara, talvez isso aí esteja uma oportunidade. E aí, fui lá, era um lugar no centro, assim, muito bonito, um prédio bonito, era o 2º andar. Isso era que ano? Só pra gente ter uma noção, assim. 2015. 2015. Aí fui pra conhecer. Aí a sogra da minha irmã, que era dentista, foi comigo pra avaliar o equipamento, porque eu não sabia de nada. Sim. Então Sim, você então- foi para montar o seu próprio. Eu fui pra ver o que ele tava vendendo. Ah, tá. Tava vendendo e na época era tipo assim, sei lá, R$3.750. Era um negócio muito barato. E tava vendendo o equipamento e mais uns móveizinhos. Falei, cara, tá de graça, tem que ir lá ver. Sim. Aí fui lá ver com a sogra da minha irmã, minha namorada, minha mãe. E aí tava meio sambado, meio ruim o negócio, cuspideira fora do lugar, tudo meio bagunçado, estofado todo, ia precisar trocar e tal. E nisso, conversando com a sogra da minha irmã, o protético que tava vendendo o consultório falou, quem dá manutenção no consultório é o Mário, que era... Que mar? Você quer que te responda mesmo? Não podia faltar. Essa piadinha pede. Aí, cara, ligou. Aí ela, coincidentemente, é o mesmo cara que dá manutenção no equipamento dela. Ela ligou pro cara e falou, o Arley tá vendendo o consultório dele, Mário. E eu queria saber o que você acha. Ele falou, cara, foge porque é roubada. O consultório dele, ele faz um monte de gambiarra e tal. E não... é importante que você tá escondendo o nome das pessoas, né? Não, mas eu não... É isso aí, mostrar a realidade, tá certo. Que bom que você escolheu nomes fictícios, né? Exatamente. Codinome. Mário é fictício, né? Eu tenho certeza disso também. Aí, cara, ele falou isso. Aí eu falei, cara, eu não vou comprar então, né? Já vai comprar um negócio sabendo que é roubado, não vou comprar. Só que eu não comprei, mas a ideia de abrir o consultório em Santo Dumont ficou na minha cabeça. Entendeu? Meio que eu entrei no mundo da ideia e eu não queria sair de lá mais. Você viu as oportunidades, família ali. Exatamente. E a chance de ter um negócio, talvez. A chance de você ter um Né? negócio. Era uma vontade sua. E aí, cara, nisso eu comecei a olhar e tava trabalhando nessa clínica, comecei a trabalhar em outros lugares também. E aí comecei a olhar a cadeira, e em Santos Dumont de vez em quando dava uma olhada em lugar para alugar e tal.
E aí teve um dia que surgiu no prédio mais legal, o único prédio com elevador da cidade. Depois, hoje já tem mais uns 2, mas na época era o único, cara, com elevador. Então, tinha um consultório para alugar. E aí eu falei, cara, aqui talvez seja uma oportunidade legal e tal. O aluguel não era muito caro. Só tinha um porém, mas que na época eu não enxerguei como um porém. Quem alugou pra gente era o pai de um ortodontista que tinha um consultório no mesmo andar. E aí ele falou, cara, vocês podem montar e tudo mais, vocês só não podem ter ortodontista atendendo aí. Só que, pô, eu cru pra caramba, ninguém me avisou na faculdade que a ortodontia que girava consultório, que dá dinheiro. Que é uma especialidade captadora, né? Então ninguém me falou isso na faculdade, eu falei, beleza. E você tinha intenção de fazer orto? Qual era a sua formação até o momento? Até o momento era só clínica, e eu tava começando a olhar alguma coisa na área de estética. Sim. Aí eu tava vendo em São Paulo, ou com um professor meu aqui, que ele dava um aperfeiçoamento em Muriaé. Sim. Aí nisso a gente falou, cara, gostei da sala, aí compramos equipamentos novo, que eu acho que é um outro erro que a gente cometeu, não tinha necessidade nenhuma de ser novo, não precisava de ser o ruinzaço lá, o sambado. Entendi. Mas não precisava ser novo também, mas investimos e tal, nossos pais ajudaram com um pouco, a gente tirou um pouco que a gente já tinha trabalhado e bancamos com alguma coisa, e começou a funcionar o consultório. Sim. E era engraçado, cara, que quando a gente tava olhando os equipamentos pra comprar, eu lembro direitinho de eu fazendo essa conta com a Renata. Eu falei, olha, eu montei com ela o consultório, tá fazendo a conta, eu falei, olha, a resina, se a gente cobrar tanto, vai dar um lucro de R$50 pra gente, por resina. Quanto que você tá pensando cobrar? Cara, eu acho que era 120. Entendi, aí ia dar um lucro de 50. Um lucro de 50. E eu falei, se a gente tem 10 pacientes por dia, tem um lucro de tanto. Aí eu fiz as contas, no final ia dar 10 mil de lucro pra gente. Caralho, velho. Top, velho. Vamos abrir, velho. Vamos abrir, vamos botar grana, vamos abrir e tal. E aí, velho, foi engraçado, porque quando a gente abriu, a estrutura tá linda. Linda mesmo. Até copiei bastante coisa do Alan, que te ajudei no projetinho, né? A resina tinha, que era top, mas não tinha paciente, velho. Era só 10 por dia, não era muito que a gente queria, não. E não era 10 pacientes, não. Era 10 faces de dente pra gente fazer resina. Mas não tinha, cara. Não tinha. Era 2 pacientes por dia. O dia que tinha muito era 4. E aí a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa pra movimentar. Quanto tempo, mais ou menos, de consultório isso que você... Tinha 1 mês, 2 meses, eu já comecei a ficar preocupado. Porque no início todo mundo falava, primeiro mês é assim mesmo. Primeiro mês não tem quase ninguém. No segundo tava ruim também. Eu falei, cara, não, vamos fazer algumas ações aí pra gente melhorar isso. O que a gente vai fazer? E tem uma outra coisa que você não falou, né? Você ia e vinha todo dia. Eu via todos os dias. De Juiz de Fora, vocês não mudaram pra São Paulo. Não, nós não mudamos. Então era 45 minutos pra vir, 45 pra voltar. E... De estrada, né? De estrada, eu de carro. Renata ia de ônibus, que ela não tinha carteira. Vocês alternavam? Então, alternava. Eu ia 2 dias na semana. Eu ia 3 e ela ia 3. Tinha um dia que a gente ia junto pra cirurgia. Como a gente não tava com a agenda toda ocupada, vamos um dia junto, que aí um dá um suporte pro outro. Você até falou de pegar a estrada, eu lembrei. E a gente pegava a estrada com medo, cara. Porque um dia o cara foi vender seguro pra gente. O cara ficou tocando terror. Ele falou, você pega estrada todo dia, cara. Você pode morrer a qualquer momento. Então, tipo assim, a gente ia rezando, né? Daqui até lá. E aí, chegou nesse momento, uns 2 meses de consultório. A gente preocupado, porque não tava tendo resultado. Falou, cara, vamos tomar alguma ação, a gente precisa ter resultado. Qual que é a ação que a gente tomou? Vamos aderir a um plano e vamos fazer um curso. Especialização. Aí eu entrei na atualização de reabilitação estética. Que, pô, realmente, né, tem muita gente que vai fazer lente de contato em São Paulo. Foi um tiro super certo, de acordo com o mercado. Então, eu quero explorar essa sua mentalidade um pouquinho, cara. Como que foi esse processo de decisão? Assim, só passou essa opção na sua cabeça? Como que foi, assim? Você não estava tendo resultado que você queria e como que é esse link, assim, de você chegar e falar, essa é a atitude que eu tenho que tomar para ter o resultado? Por que você só viu esse caminho? Por que você só viu esse caminho? De fazer o que você acha? Esses dois caminhos... Então, pode usar um pouco do conhecimento que você tem hoje para responder essa pergunta. Sim. Mas tenta remeter ao seu pensamento da época. Talvez seja o pensamento de muitas pessoas. Entendeu? Exatamente, porque os caminhos, esse caminho que você falou,
é os caminhos que a gente vê nos nossos alunos, quando a gente dá consultoria, quando a gente... nos alunos do consultório chute, cara, é o caminho que todo mundo vai. Eu segui esse caminho. Eu pensaria a mesma coisa que você também. O do plano é muito simples de responder. Ah. Toda clínica que eu trabalhava atendia plano e tinha movimento. Então eu falei, cara, o plano é o que vai fazer o meu consultório bombar. E o cara que eu trabalhava na clínica dele aqui em Juiz de Fora, ele era o diretor-geral do plano, que na época era o Odontoprev, ele era o diretor-geral de Minas. Então, ele facilitou minha entrada no plano. Que Santos Dumont tinha mais demanda. Então pagava um pouco melhor. Era ruim, mas pagava um pouco melhor que Juiz de Fora. E eu via que o consultório dele, cara, ele atendia, era cada 50 pacientes, 48 era do plano. E você tinha aquela mentalidade, que o paciente do plano, ele vai ter uma coisa que o plano não cobre, ele vai consumir um outro serviço particular? Ou... Eu tinha, só que eu não oferecia. Eu acho que acontece com a maioria dos dentistas. Igual a gente tem uma consultoria com uma aluna nossa, ela falou a mesma coisa, falou, mas que eu acho que o do plano a gente consegue pegar. Mas você oferece? Não. Eu também não oferecia. Por quê? Porque a gente acha que o paciente do plano, ele quer fazer tudo só que o plano dá direito. Mas se você não oferece, você não vai saber. Se em cada 100 pacientes que você atende do plano, fechar um tratamento Exato. fora. Um é melhor que zero. Um é melhor que zero. Então, sim, tinha que oferecer. Então, o do plano foi esse o raciocínio. Entendi. Todas as clínicas que eu trabalho que tem movimento é por causa do plano. Uhum. Então, eu achava que o plano era um mal necessário. Falei, cara, para qualquer negócio dentro do odonto, o plano tem que funcionar. Tem que ter plano de saúde. Então, eu falei, cara, esse foi o do plano. O de fazer uma especialização é simples, cara. Eu estudei 10 períodos, 5 anos de odonto, e eu só vi parte técnica. Então, era tipo assim, era a única coisa que eu sabia fazer dentro do odonto. Eu não sabia que, talvez, pro meu negócio dar certo, eu precisaria ter uma outra habilidade. Eu pensava assim, cara, o paciente veio aqui, e se eu fechasse uma lente de contato com ele? Quanto será que ele me paga? Eu pensava nisso. Só que continuava com o mesmo problema, porque eu não tinha o paciente. Você adquiriu uma habilidade técnica de novo. Exatamente. E ainda não tinha o paciente para oferecer da mesma forma que você não tinha para oferecer a resina que você tinha aprendido na faculdade. Exatamente. Só que, cara, você acha que... E eu achava muito isso, até por criação também, que minha irmã, por exemplo, ela fez só, tipo assim, a melhor residência, a faculdade. Então, cara, eu achava que é importante para o paciente ter um currículo bom. Cara, o paciente está cagando para isso, cara. Sabe o que é. Ele não sabe onde você formou, não sabe que curso que você tem. Ele quer saber se você vai resolver o problema dele ou não. E se você é gente boa. A verdade é essa. Se você for gente ruim também e resolver o problema, não adianta não. Se você for mal educado, você pode até ter um paciente ou outro, mas não vai ser um negócio a longo prazo. O negócio é você fazer um trabalho bem feito, não fazer cagada na boca dos outros e ser do bem, cara. Ser uma pessoa que conversa. Esse é o segredo. Não é fazer um curso novo de lente, um curso novo de botox, porque isso não vai te trazer paciente, cara. Não vai. Eu tô falando porque eu fiz. E depois do de lente eu fiz um de botox. Aí, não apliquei nenhum botox. Nenhum botox fora do curso. Zero. Por quê? Eu fiz o curso com um cara foda, Daniel Machado, que é até case nosso, de DDS. Fiz o curso com ele. No curso eu apliquei um monte. Legal, não achei tão difícil, tecnicamente falando. Só que chegou aqui... Primeiro mês não teve paciente, segundo mês não teve paciente para botox. Você tá esperando ele terceiro bater também na porta, não. né? Tá esperando bater na porta. No quarto eu já não tava com segurança para fazer. Parou, Rasguei o dinheiro que eu fiz o curso. Então, Rasguei não, porque é tudo aprendizado, né? Sim. Mas eu fiz o curso para fazer um botox. E outra coisa que eu não pensei, cara. Santos Dumont é uma cidade menor, deve ter uns 50, 40 mil habitantes. E normalmente essas cidades menores, quem tem muito dinheiro vem para o grande centro, que é Juiz de Fora, que fica 40 minutos, é a referência para eles, ou Barbacena, que também fica mais uns 40 minutos de lá. E o pessoal que fica lá... Obrigado. De um pelinho de Amora. Da sua cachorra, exatamente. Eu esqueci de falar, né? Eu falei que eu sou irmão da Alice, sou pai da Amora também. Isso é verdade. Deixa ela ficar sabendo que você tá falando isso dela. Então, cara, eu perdi o raciocínio. Foi mal. Não, tranquilo. Você falou do... Também não lembro. Você tava falando do Botox. Aí tá. Em Santos Dumont tinha 40, 50 mil habitantes.
E quem tinha uma condição melhor vinha fazer tratamentos, tanto médicos, odontológicos, advogados, em Juiz de Fora. Então, até estrategicamente, não foi uma boa escolha que eu fiz. Porque eu escolhi duas coisas que são tratamentos mais caros. A minha estrutura não fazia valer aquele mais caro. Não condizia com o valor que eu tinha que cobrar. Não era o valor que eu queria. Pô, eu trabalhava com um protético top. Minhas resinas eram mais top que tinha. Por causa desse curso que eu fazia, eu falava, pô, eu vou usar só as paradas top. Só que o valor que eu cobrava, principalmente na parte de lente, de botox, o pessoal de São Dumont não tinha condição de me pagar. Quem tinha condição vinha tratar em Juiz de Fora, porque é a referência. Então, até estrategicamente, eu fiz uma escolha equivocada, vamos dizer assim. Só que eu tenho na minha cabeça que nada é equivocado. Porque se eu não tivesse feito qualquer uma dessas escolhas lá atrás, hoje eu não estaria tendo esse pensamento que eu estou tendo hoje. Então, todas as escolhas, por mais que eu não acho que no momento foi a melhor escolha, eu acho que eu só consigo enxergar isso porque eu fiz essa escolha. E só complementando, apesar da gente, dessa ser a maneira mais tradicional das pessoas aprenderem através de erros e acertos, existe um caminho mais fácil, vamos dizer assim, que é você, por exemplo, ter acesso a trajetórias de pessoas. Talvez tenha sido isso uma das coisas que motivou a gente. Depois a gente vai deixar você contar do seu ponto de vista. A criação do DDS, né? Exatamente. Porque, ouvindo a sua história, ela é muito comum, né? Você cometeu ela, eu cometi na minha época. Eu também. Você cometeu. Então, assim, as pessoas precisam ouvir mais isso. Talvez se você esteja começando, ouvindo a gente, talvez você já saiba que, talvez, antes de você começar, vale a pena, às vezes, pegar uma consultoria, tentar desenvolver outros lados que não a parte técnica. A gente tem a formação muito tecnicista. Exatamente. Mas aí você chega lá, você não sabe vender, fazer uma venda de Botox, não sabe captar um paciente qualificado para fazer Botox. Não sabe. Talvez a sua escolha estratégica, que foi empírica, foi da sua cabeça, de achar que botar um consultório num segundo andar, porque o prédio tinha elevador, talvez não fosse mais interessante. Sim. Porque é bacana, é uma atração para o pessoal da cidade pequena pegar um elevador. Sim. Mas se você talvez teria uma maior visibilidade se você tivesse uma porta de rua. Sim. Principalmente Então, numa cidade pequena, né? São grandes questões que às vezes a gente não enxerga e precisaria de uma consultoria. Você talvez... Ninguém tinha me falado isso, cara. Pois Nenhum é. professor me falou isso, cara. Porque, cara, eu vou montar, como você falou, no segundo andar, eu não vou poder atender orto, cara. Orto, se eu tivesse, sei lá, 15 pacientes de orto cobrando R$100, eu tinha meus custos fixos Uma pagos. recorrência. Entendeu? Você entraria na Então, recorrência. tipo assim, olha só, cara. E eu teria mais tranquilidade pra trabalhar. Porque o consultório, ele não tava dando certo, mas ele não tava dando prejuízo. Mas tava tipo, R$200 no mês, 100 no outro zerou, no outro 150. Pô, você não vai trabalhar uma semana do consultório funcionando, eu 3 dias, meu namorado 3 dias, pra ganhar R$200, sabe? Não é isso. E, pô, era cansativo, você viajar e tal, pra ganhar isso, não valia a pena. E eu falei, cara, não, agora vai dar certo. Comprei um curso de gestão e marketing. Falei, pô, agora eu saquei o que tá faltando pra mim. Comecei a acompanhar algumas pessoas que falavam sobre gestão e marketing na internet, voltado pra dentista. Falei, cara, vou comprar um curso. Na época, ganhando muito pouco, sei lá, eu devia ganhar uns 1.200 por mês, eu comprei um curso de quase 4.000, cara. Você trabalhava fora, além do consultório? Trabalhava fora do consultório, mais 2 consultórios, os 2 aqui em Juiz de Fora. Sim. Aquele primeiro que eu comecei a trabalhar, Tá. e um outro de um protesto de gente boa pra caramba. Comecei a trabalhar no consultório dele. Então eu ganhava uns 1.200, 1.300 por mês, e comprei um curso, na época acho que era 3.900, por aí, quase R$4.000. Eu falei, cara, agora vai. Aí eu comecei a ver o curso. Era um curso bom, eu implementei algumas coisas. Só, cara, não era pra mim. Porque falava que eu tinha que treinar minha secretária, mas tá pouco. Que secretária, velho? Como é que eu vou pagar uma secretária fazendo R$200 no mês? Você ganha menos do que você ia pagar. Eu ia tomar prejuízo pra pagar a secretária. Pra ter uma secretária. Né? Exatamente. E será que a secretária ia me trazer mais paciente? Entendeu? Era isso que eu pensava. Então, comecei a fazer algumas coisas, até deu uma melhorada, mas não tinha como eu aplicar todo o curso, porque o curso não era pra mim, não era pra minha realidade. Pro seu mercado. Pro meu mercado. E aí chegou um momento, cara, que eu saturei, velho. Falei, não aguento mais ficar vindo 3 vezes na semana, pô, vindo de carro, Você já tinha gastando entrado, gasolina. você já tinha entrado na ortodontia? Não. Aí saí. Fechei o consultório, vendi os materiais.
Quem comprou se deu bem, né? Quem comprou se deu bem. Novinho. Não tinha paciente pra usar, né? Tudo Exato. novo. E você comprou ele, né? Só lembrando, o Lucas optou por comprar tudo novo, que é uma outra coisa que as pessoas têm Normalmente muito fazem. forte. Não, Assim. quem comprou mandou muito bem, cara. Ganhou aí. Eu sei porque eu também vendi o meu. Ganhou pelo menos aí uns... E a hora que eu comprei um simples, não foi mais simples, não, eu comprei um simples, só ganhou pelo menos aí uns 5, 6 mil reais de um coisa novo. Tava novo. E aí, falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Voltei pra Juiz de Fora, continuei trabalhando nos lugares trabalhando. E falei, cara, acho que talvez seja o momento de eu sair de Juiz de Fora. Que é aquela ideia sua antiga lá no início da Lá no faculdade. início. Aí fui em Cabo Frio. Não, aí nesse meio tempo, comecei a fazer orto. Foi antes disso, comecei a fazer orto. Que é, de novo, só né, deixando claro como é comum o dentista, quando ele passa algum momento de aperto, ele compra um curso técnico. Ele Exatamente. acha que ele precisa ser mais dentista. Exatamente. Aí comecei a fazer o impressionante curso. como que isso ele foi recorrente na sua vida, Aham. do Alan e na minha. Exatamente. E talvez, por que orto? Tem algum motivo específico? Cara, porque eu gostava de orto. Eu fiz meu TCC. Eu fui paciente de orto muitos anos. Eu fiz ortognática, já incomodei muito ele já com isso. Então eu vivi muito no mundo da orto quando eu fiz ortognática e eu quis fazer meu TCC do meu caso. Então meu orientador foi um ortodontista. Então era foi o Marquinhos, Então talvez, cara, dentro da odonto, tirando o que eu já tinha feito, era a coisa que mais me aproximava. E nessas clínicas que você trabalhava, você via uma rotatividade que a ortodontia dava? Tinha uma demanda legal, então juntou um pouco de tudo, sabe? E a sogra da minha irmã também falou que era uma especialidade legal, de mercado, assim. Então eu comecei a fazer orto. E aí quando eu tinha uns 4 meses, 5 meses de orto, eu falei, cara, já tô seguro para começar a pegar uns pacientes, mas eu não sei se quero ficar em Juiz de Fora. Vou para Cabo Frio. Aí fui para Cabo Frio ver emprego. Aí fui lá e tal. Olhamos. A minha namorada, ela não fez curso, mas ela sempre atendeu criança. Aí fomos em São Pedro da Aldeia, que é uma cidade 20 minutos de Cabo Frio. Ela abriu a agenda na clínica de São Pedro da Aldeia. Ou seja, a gente ia mudar. Estava certo de mudar. Chegamos no domingo. A gente chegou em Juiz de Fora. Na segunda, ela recebeu uma proposta aqui para Juiz de Fora. Melhor do que a que ela tinha lá. E aí acabou que a gente ficou aqui. E aí 1 ou 2 semanas depois, vocês me chamaram para conversar. Que vocês tinham uma oportunidade e tal. E aí vocês me chamaram para ser sócio do consultório do Alan, que já estava montado. E a gente se viu complementar na parte técnica. De novo. A parte técnica. Era 3 asnos que não sabia captar paciente, mas na parte técnica tava... Não bastasse Aquele mesmo paciente que eu não tinha para atender, agora tem mais coisa para fazer nele, só que não tem o paciente. E aí, cara, vocês me chamaram e eu não gosto, eu fico meio receoso de perder a oportunidade, assim, sabe? Isso até é uma qualidade e um defeito, né? Também é. Porque Você não sabe dizer não, às vezes. Você não sabe dizer... Você vê oportunidade em várias coisas que a pessoa te fala. Então, ao mesmo tempo que é bom, que às vezes você vai entrar numa boa, é ruim porque às vezes você perde o foco, você pega uma coisa e não termina a outra. É, assim mesmo. E eu fui e falei, cara, tô dentro. Vocês me chamaram, falei, tô Como é dentro. que você conheceu a gente? Cara, da onde veio a relação? Só pra quem não conhece. Tem muitos anos. Eu conheço o Alan. Resumido. Deve ter uns 18 anos por aí, né? Eu estudei com o seu irmão na 4ª série. Eu tava na 4ª série. E frequentava a minha casa. E frequentava sua eu casa. conhecia você muito antes da Odonto entrar na minha e na sua vida. Exatamente. Né? E o PH, como era da sala do Alan, sempre que tava um churrasco, final de semana, dormia lá também. Porque a casa do Alan era a casa assim, que fazia festa, o pessoal ficava lá e tal. Então, foi assim que eu conheci vocês. E aí, viramos sócios no consultório. Começamos aquela saga, né, de reunião, era muita reunião, né? Era reunião, e as reuniões eram tipo assim, de 9 da noite até 2 da manhã. Que eu lembro que a gente não tinha horário para contar, como cada um trabalha, planejando como ia ser o consultório. Ainda não tinha começado, planejando. E aí vocês já tinham feito um outro curso de gestão e marketing. É isso também. Que eu ia falar. Nessa época que a gente chamou o Lucas e falou assim, já que você tem um curso, Lucas,
vamos estudar o seu e a gente já compra um outro para complementar. Exatamente. Então a gente estava começando a entender naquela época. A gente tinha uma ideia de que... Uma ideia. Mas não uma ideia... Que fazendo não ia resolver. Fazer mas mais um curso. porque, Exatamente. na verdade, nós praticamente já tínhamos uma grande gama de arsenal técnico. Então, a gente começou a perceber, agora precisamos aprender alguma coisa de gestão, uma coisa de marketing, mas talvez a visão que a gente tinha ainda não era a visão técnica. Tanto é que a gente vê muito nesses cursos de gestão e marketing que é uma das coisas que achar que o problema é a estrutura, que tem que aumentar o consultório, tem que botar um equipamento novo, tem que fazer, que é uma outra coisa que também é muito comum e que a gente gosta de fazer. Gosta de consumir. É o que você falou, é gostosinho, né, cara? É bom você olhar uma coisa e você comprar. É bom você comprar, a sensação de comprar é boa, né? E é engraçado que eu lembro no momento ali que a gente estava naquele processo de decisão lá do DDS, que você vai chegar nessa parte, mas eu lembro que você chegou de um curso desse de gestão e marketing, e aí na reunião você falou, cara, e que foi o processo de decisão, assim, né, ou vai pra cá, não dá pra fazer os dois, porque você falou, cara, dá certo, dá. Gestão e marketing dá certo e dá. A gente ainda tava duvidando, a gente não sabia. Fazia da Muitas forma pessoas correta duvidam também, do marketing e tal, a gente tava nesse processo, né? E aí você falou assim, dá certo, dá. Só que pra isso a gente vai ter que investir uma grana pesada. Aí você falou, pô, tem que investir pelo menos uns 60, 70 mil. Foi isso mesmo, eu lembro disso. Aí eu falei, pô, beleza. Né? A gente quer fazer um negócio dar certo. Vamos pensar nessa possibilidade, né? Eu lembro exatamente você falando nisso, cara. E por conta dessa visão que alguns cursos passam, né? Tipo assim, só dá certo se você investir muito 100 mil, dos 70 mil. E aí, eu acho que pela nossa experiência, a grande diferencial do método consultório de instituto lucrativo é isso. É da gente... Claro, se você tem 60, 70 mil para investir de cara, pô, legal. Você já começa lá em cima. Mas quem tem, né? Agora, quem tem? Então, o resto tá todo mundo fadado a ser fracassado na odontologia. Então, assim, eu acho que essa é o grande diferencial que eu acho que a gente trouxe, assim, e a gente vai vendo que não foi um processo que surgiu do nada, né? É através das experiências que a gente teve. Exatamente, cara. A metodologia ela se construiu através da nossa história, porque depois, enfim, não vou contar. A gente faz um episódio, vai fazer um episódio só dela. A gente entrou no mundo nesse mundo aí e conseguimos enxergar outro caminho que talvez seja muito mais feito para a realidade da maioria dos dentistas. Sim. Essa é a grande questão. Assim. Não é que o método tradicional não seja efetivo. Ele é efetivo, legal, mas bom. ele não é para todo lugar e não é todo mundo que pode começar no ponto que está e seguir para frente. Talvez o Lucas não conseguiu implementar porque faltava recurso. Ganhando R$200 de lucro por mês, como que você contrata uma funcionária? Como que você melhora a sua estrutura? Como que você... Entendeu? E aí, investe em marketing. Se você não faz isso, não tem jeito? É. A gente tá aqui para provar que tem. Tem. Exatamente. E aí, Lucas, então beleza. Então, aí chegamos lá, estamos lá, os três fazendo reunião no consultório. O que aconteceu? Como é que foi esse processo da gente entrar aí? Como surgiu aí a DDS, então? Exatamente. Cara, da sua visão, assim, como é que então, foi? Nas reuniões, velho, era meio que dividido de forma inconsciente, né? Era metade sobre o consultório e metade sobre empreendedorismo, novidades e tal. E o Paulo sempre vinha com um curso que ele estava fazendo de marketing digital, falando, cara, a gente tem que lançar alguma coisa na internet e tal, não sei o quê. E aí, na época, a gente falou, não, beleza, vamos lançar. Aí a gente fez um e-book, cara, tem até a página hoje disso, chama Emprego Já. Vai deixar lá, essa página vai ficar lá. A gente já criou um e-book, pagamos pessoa para corrigir português e tudo. Um e-book que ensinava as pessoas a como se comportar numa entrevista de emprego, como que tinha que ser o currículo delas. A gente estudou isso. E por quê? Você lembra por que isso? Você lembra por que a gente começou a... Não lembro, cara. A gente queria contratar uma secretária. A gente queria contratar uma secretária. Verdade. E a gente fez um processo seletivo. Exatamente. E a gente falou, cara, já que a gente estudou isso, foi isso mesmo. E a gente viu que as pessoas não sabiam se portar numa entrevista, não sabiam fazer um currículo, não sabiam...
Não Exato. sabia como correr uma vaga. E aí, tipo, cara, tá aí uma oportunidade. Eu lembro, cara, deu enviando no grupo do WhatsApp pra vocês uma reportagem da Globo. Desemprego bate recorde no Brasil. Eu falei, aí, é uma oportunidade. Quem tá desempregado vai ter que enviar currículo. A gente já vendeu um e-book Era currículo baratinho. perfeito o nome do e-book. Era currículo perfeito. E a nossa Isso, página era Emprego Já, Emprego Já. no Facebook. A internet não é ruim, não. Deve ter. Mas não foi pra frente. A gente não botou em prática. Mas essa coisa de fazer alguma coisa pra internet ficou na nossa cabeça e tal. E o consultório tava indo mal também, da mesma forma que o de Santos Dumont, porque os problemas não foram resolvidos, os reais problemas. E aí, cara, há muito tempo atrás, antes disso, né? 1 ano atrás antes disso, eu já acompanhava um monte de dentista na internet e tal. E eu falei, cara, velho, o que esses caras fazem, velho? Eu via lá, pô, que muro, velho, o cara postando meio de contato todo dia. Eu falei, porra, eu quero um linha no mês, velho. Com a sua idade, ele. O cara posta todo Com a sua dia. idade, praticamente. O cara posta todo dia, velho. O que o cara tá fazendo, cara? Você tá doido? Vou lá, velho. Aí fiz umas perguntinhas no meu computador. Falei, cara, um dia eu vou fazer as perguntas pros caras. E morreu. Isso muito tempo atrás. E quando a gente tava falando desse negócio de internet e tal, um dia na reunião eu falei, cara, eu já tive uma ideia. Pensou em congresso online, em e-book pra dentista e tal. Aí um dia a gente tava conversando, eu falei, cara, tive uma ideia de perguntar pros caras que têm sucesso na profissão, dos caras que atingiram altos níveis, o que eles fizeram, cara? Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso. Talvez isso daria um e-book legal. Mas falaram, pode ser que dê um e-book legal. A gente ficava muito aficionado na ideia do e-book, né? É. Até por conta da metodologia. E a Começava gente com o e-book, né? Que é um digital mais simples. Um mais produto digital. simples, a gente tinha muitas limitações de falar pra câmera, a É. gente tinha muitas, né? E a gente não queria gastar muito de muito. gastar A gente não dinheiro. queria gastar muito, né? Tanto não vou atropelar não, mas depois vai entender o que a gente não quer. Aí tá. Aí pensei nisso e, cara, falei, cara, aí fui jantar com a Renatinha. Falei, cara, vamos aproveitar enquanto ela foi pegar lá, era no rodízio, ela foi servir no buffet. Eu falei, cara, vou enviar mensagem pros caras aqui. Vou chamar os caras pra vir aqui pra participar do projeto. Aí veio uma mensagenzinha. Falei, opa, tudo bem? Você está entre os 20 dentistas mais reconhecidos do Brasil, na minha opinião, e tal. Seria um prazer ter você num projeto que eu tô pensando em fazer, que é assim, assado. Você tem essa mensagem ainda? Deve ter, né? No Instagram. Cara, eu acho que eu tenho. Eu vou procurar, mas eu acho que eu tenho sim. Foi o direct que você mandou? Foi direct Deve ter no vários. Instagram. Aí mandei mensagem, falei, você tá entre os 20 dentistas e tal, não sei o quê. E aí, cara, eu falei, guardei o celular no bolso. Aí no meio do jantar, tirei o celular do bolso. Christian Coach e Muro responderam. Eu falei, caramba, o que será que vocês responderam? Top. O outro, top também. Eu falei, caralho, velho, que top, não sei o que. Fiquei felizaço mesmo. E aí, na reunião seguinte, eu falei que vocês, velho, eu mandei, os caras estão topando tudo, velho. Quando nós vamos ter que fazer mesmo. Fazer isso aí acontecer. E nisso eu já tinha enviado inicialmente ia ser 20. Só que aí dos 20 que eu enviei, uns 6 recusaram. 6, 7 recusaram. E uns 13 toparam. A gente falou, cara, vamos fazer com Algum os que 13. recusou depois virou case nosso? Virou. Tá, só pra saber. Não, é porque o Cello, ele até fala no estudo de caso, né? Ele falou, cara, eu não me senti uma pessoa de sucesso, por isso que eu recusei. Mas aí depois conversei com o Heitor, que ele me explicou melhor, o Heitor Cossenza, ele me explicou melhor como é que era e tal. Aí eu vi que eu poderia ajudar, contribuir. Ah, tá. Então, aí fui, comentei com vocês, né, sobre, e marcamos de ir lá. E aí, como a gente falou inicialmente, a gente não tinha grana. Então, como é que ia ser? Ia gravar o áudio no celular. O Alan levou a câmera dele. A ideia, na verdade, era ser um e-book, né? Um e-book, exatamente. Virar um livro, talvez até um livro físico, Mas não era um vídeo, né? A gente não ia fazer captação de vídeo. Na verdade, a gente ia fazer, mas só para poder divulgar. Até para documentar, só para poder divulgar. Então, era gravar no celular. O Alan pegou a câmerazinha dele e ia gravar gravar para fazer umas tomadas, fazer uma divulgação do e-book. Fazer um making off, né? E a ring light que o Alan fez, que a gente não tinha grana pra comprar, o Alan fez a ring Vai light. virar uma estátua da nossa empresa. E nós botamos isso na mochila, eu e o Alan, na época você estava trabalhando, no dia você estava trabalhando, você não podia ir. E fomos para São Paulo. Para São Paulo, era Christian Coachman, Daniel agendado na segunda-feira.
o Daniel Machado na quarta e o Felipe Rossi na quinta. E aí fomos pra São Paulo. Aí tava marcado 3 horas lá com o Christian Coachman na clínica dele, né? Aí a gente O Wells pegou- Clinic. Você esqueceu de contar, ó, É o o Clinic. patrocínio que a gente recebeu de 500 mil reais daquela empresa pra poder fazer esse documentário. Não foi assim, Exatamente. não? Não, patrocínio do bolso, ó. A cadeira que eu vendi lá, lembra? Que eu vendi? O dinheiro dela eu comecei a usar aí. Você não devolveu pro seu pai, velho? Não deu, deu tá dado, velho. Aí, cara, eu fui e a gente foi pra São Paulo. 3 horas tá marcado na clínica do Christian Coachman. A gente chegou lá, tipo, 2h10, sacou? Pra não ter erro. E chegamos. Nos Jardins, né? No Jardins, pô, Nossa, clínica chique top, pra cá. E o Alan tava segurando aquela ring light lá. Tava na mochila escondida. Tava na mochila. Tava na mochila Eu escondida. tava com a câmera, uma DSLR do meu pai, Verdade. um tripé. A gente foi o que a gente pensou, a gente precisa de capturar o vídeo, o áudio. A gente comprou um microfone da Pela nessa época? Não, né? Não, A gente não comprou. tinha ainda a ideia do áudio, mas eu falei, tem que, pelo menos uma iluminação bacana tem que ter. Tem que ter. E aí ficamos lá na clínica dele, quando deu 2:03, faltava 2 minutos pra entrevista. A secretária dele falou assim: Lucas, o Christian te mandou uma mensagem. Aí eu falei: puta que pariu, vai vir em São Paulo à toa, velho. O cara vai desmarcar com a gente, velho. Você não A viu a gente é mensagem? foda, né? A gente só pensa no que Você pode não dar viu a errado. mensagem? Aí eu abri a mensagem, era: Lucas, Não, hoje é dia de não, ficar em casa. não foi assim. Você não tinha crédito. Não, Você pediu o Wi-Fi da clínica. não, foi, eu tinha crédito, ou não mas tava eu pegando, não tava pegando o celular. pegando Não tava pegando o celular. É, por isso que você não viu a Aí eu mensagem. vi a mensagem, eu falei, me dá um Wi-Fi, entrei. Aí tava falando assim, tô na minha casa, esqueci que hoje é meu dia de ficar em casa, tô em casa, endereço é tal, pode vir. Aí eu já fiquei mais feliz, falei, pô, pelo menos o cara desmarcou, né, eu vou na casa dele e tal. Aí chegamos, abriu a porta, pô, ele chinelinho, tava descalço, chinelinho, sei lá, maior Jogando vontade futebol e tal, com o jogando filho. futebol com o filho dele. Super gente boa, recebeu a gente. E aí a gente passou o roteiro pra ele de novo e tal. E ele, ué, eu não tô entendendo. Achei que era coisa de 10 minutos, né? Não, a gente, não, velho. A gente tá esperando umas 2 horas aí, vai gravar. Ele, velho, achei que era uma coisa mais simples. Me conta mais aí sobre o projeto de vocês. Começamos a contar e tal, não sei o quê. O que a gente tinha de ideia, né, O que a também. gente tinha de ideia, o que a gente tava planejando e tal. E aí ele falou, cara, a ideia é boa. Tem até um cara na Itália que fez isso. Aconselho vocês a comprarem o curso dele. Ele fez seria um lançado curso. ainda, né? É, O do André seria Hitch. lançado assim, umas 2 semanas depois. Aí falou assim, aconselho vocês a comprarem o curso dele. Ver, são perguntas mais profundas que as suas. De forma educada, tá uma bosta de vocês. Mas, que ele é muito... Educadíssimo. O Christian Coach é um gentleman, né? Gentleman. Então o cara não ia falar que tá uma bosta. Ele dá uma olhada nas perguntas dele, que tá melhor que a de vocês. Ele tem um potencial gigante, mas... Precisa melhorar. alguns pontos. E eu aconselho vocês fazerem um curso e não um e-book. Um e-book não vai ser tão rico quanto um curso, quanto um material em vídeo e tal. não sei o quê. Audiovisual bom, né? E aí, isso foi na segunda. Na terça, enviei mensagem. Na própria segunda, né? Enviei mensagem pro Daniel Machado e Felipe Rossi desmarcando. Porque não fazia sentido a gente fazer com eles no formato e depois refazer. Então desmarquei. O Alan voltou pra Juiz de Fora. E na quinta eu tinha um curso em São Paulo de Gestão e Marketing, que é esse que você falou. Ah, tá. E voltei do curso na segunda. E na segunda a gente teve uma reunião. É. A reunião era o seguinte, temos pouca grana, mas temos alguma grana. A gente pode ou investir no dentista do SESC, que chamava na época, não era DDS Academy, investir no dentista do SESC, que a gente ia ter que contratar produtora, ia ter que pagar hotel quando a gente fosse fazer o estudo de casa, ia ter que morrer uma grana pesada aí, ou a gente faz isso que eu falei. Pega uns 60, 70, dá certo o consultório. Na época eu tava desacreditado. Eu falei, cara, o consultório não dá certo. Mas eu voltei discurso falando, cara, dá certo. Mas a gente precisa investir uns 60, 70 mil. E aí a gente sentou, conversou e a gente chegou à conclusão que se a gente gastasse 70 mil milhões no consultório, ia dar certo, mas iam ser 3 pessoas beneficiadas. Mas se a gente gastasse a grana para poder produzir os documentários, ir atrás, a gente teria condição de ajudar muito mais. As 3 já iam ser ajudadas, de qualquer jeito. Sim. Então ia no mínimo empatar. E a gente tem condição de ajudar muito mais gente. Então a gente falou, cara, vamos voltar a trabalhar onde a gente já trabalhava e vamos gastar essa grana e essa energia, porque
não só a grana, né? A energia, pô, pra ir pra São Paulo, pra você tocar um consultório e ter que viajar igual a gente viaja. Não só São Paulo, né? A gente foi Curitiba, BH, pô, a gente rodou de carro, viu? Quase morremos, inclusive. Essa andação de carro aí. E o mais engraçado é que na época eu lembro que a gente já entendia que aquela decisão poderia mudar a nossa vida, né? Tanto que eu lembro que quando a gente foi tomar a decisão, a gente não queria, tipo assim, eu vou falar o que eu acho, aí depois você fala, cada um escreveu, ele falou, vamos fazer um negócio pra gente não ter, não contaminar a nossa decisão, porque é uma decisão que pode... A gente no consultório, verdade. A gente pendurou um canvas que a gente tinha feito, eu e o Alan tinha feito, Isso. né? Um canvas, que até o Christian Coach falou, encontra com o fulano que ele vai te ajudar. Penduramos o canvas assim no consultório, chovendo. Que é uma ferramenta para montar modelo de negócio, Canvas, né? E aí a gente foi assim, foi 5 de dezembro de 2016 que a gente estava no Christian. Isso. Saímos do Christian, ele passou um contato de um possível parceiro pra gente, nós fomos nos reunir com ele. Isso mesmo. Ele falou assim, vocês têm que montar um modelo de negócio. Vocês compraram um livro? Saímos de lá, a parceria acabou não dando certo com esse cara, mas ele deu a dica de fazer o Canvas. A gente nem sabia o que era, né? Primeiro saímos de lá. Como na Saraiva, mandamos mensagem pro Paulinho, vamos ter que ter esse investimento aqui. Topa, compramos Business Model Canvas, que é um livrinho, e você comprou o... aí vocês me falaram. Exatamente. Aí vocês me falaram, e eu tava aqui em Juiz de Fora, o Alan tava pra vir antes. O Alan ia vir antes. Aí eu falei assim, aí vocês me mandaram, eu falei, eu vou fazer um negócio. Fui na gráfica, mandei imprimir um canvas na lona, e aí quando o Alan chegou, tipo, na terça ou na quarta. Aí na Vocês já sentaram e começaram a fazer. No mesmo dia e a gente fez. Começamos a montar esse novo. E você tava lá no... Por que eu tô situando a data? Porque talvez o dia de reabordar foi no CIOSP, né? 2017. Foi o CIOSP em 2017. Aí nesse meio tempo, de dezembro até o CIOSP, foi o tempo que a gente tomou a decisão toda fatídica de se eu preciso de 60 mil para consultório e preciso também de uma grana alta para fazer o documentário, eu tenho que escolher, né? A gente tinha que escolher, a gente não tinha, né? Exatamente. E aí você falou uma coisa legal, cara, do CIOSP, você tá esquecendo do CIOSP, né? Que foi onde a gente imprimiu uma revistinha que explicava o que era o projeto, como que ia ser veiculado, as coisas, tudo. E a gente tinha que achar os dentistas que a gente queria convidar. Os que já tinham aceito e os que não tinham aceito, mas que a gente queria convidar. Só que agora tinha um padrinho, né? Só que agora a gente tinha um padrinho. Porque o Christian falou, no dia que a gente foi na casa dele, falou assim, cara, pode chamar quem vocês quiserem e falar que eu tô dentro. Então assim, virou fácil, né? Não usa ninguém mandando direct. Agora o Christian tá dentro e você quer estar dentro também? Quer tá na mesma equipe do Christian? Exatamente. E aí, cara, foi uma saga, né, esse CIOSP. Foi lá que eu recebi o Big Hunter, né? Eu era o caçador de dentista bem sucedido. Cara, os caras passavam... Eu lembro do Heitor, cara. Eu lembro muito do Heitor. Eu tava com um picolé na boca assim, velho. Eu vi o Heitor passando, eu nem avisei vocês, ele saiu andando atrás dele com o picolé na boca. Eu falei, Heitor, não sei o que, com a revistinha debaixo do braço, velho. Aí fez uma pra cada dentista, né? Fez pra cada dentista. Individual, as dentistas que a gente tinha em mente. E a gente ficava andando, procurando as pessoas no CIOSP. Agora é fulano, e eu, particularmente, não conhecia muito. Eu não estava muito ligado nesse mundo. A gente é uma geração um pouco à frente da sua. Então, você conhecia todo mundo. Então, o Lucas, ele ficava assim. Por isso que ele ganhou o apelido de Big Hunter, caçador, né? Que ele olhava, ficava o tempo todo olhando. Quando vinha assim, né? Pega a pastinha do fulano. A gente procurava as pastinhas, mandava e ele corria atrás. E o Heitor foi muito, muito emblemático mesmo. Como é que foi? Não, é isso. Eu tava caminhando com vocês assim, aí eu vi ele passando, tava com um picolé na boca, cara. A gente comprou um picolé ansioso, nada a ver já. Né, era aquelas coisas que eles dão, aqueles standzinhos que você tem que pegar o picolé. É verdade. Que a gente, eu tinha acabado de sair da faculdade, todo aquele espírito de ir pro CIOSP e ganhar as coisas. Aí cruzei com ele, vi ele, falei, cara, é o Heitor. Eu não sei se vocês não ouviram e tal. Eu voltei, velho. Eu fiquei tempo conversando com ele. Ele foi andando. Ele foi andando. Vem comigo, eu fui andando atrás dele. E a gente perdeu o Lucas nessa época. Ele saiu andando e a gente tentou achar ele. E isso aconteceu com o Clavide também, cara. Com o Clavide foi tipo assim. Fui andando atrás do Clavide e tal, conversando, que ele já tava. O cara dava, sei lá, 10 palestras num dia no CIOSP. Aí eu fui andando com ele, mostrando a revista e tal, não sei o quê. Foi andando. A hora que eu parei, que ele entrou no estande pra dar a palestra, eu parei, olhei. Falei, cara, que lugar que eu tô? O CIOSP é gigante, velho. É um lugar que eu não tinha visto no CIOSP. Isso já era o último dia. Eu falei, caramba, fiquei perdido.
Mas essa do Cioso foi legal, cara, que a gente foi atrás de todos E eles. aí assim, talvez tenha começado, enfim, assim, a sair aí do realmente papel começou. o nosso projeto, né, de Porque- fazer os documentários. Cioso para início de fevereiro, a primeira que a gente Março. marcou, o início de fevereiro, Cioso. Isso, não, mas a primeira A primeira foi que a em gente março. marcou foi 16 de março, com Foi o Calamita. Marcelo Calamita. Marcelo Calamita. E aí a gente tentava condensar pra gente marcar, tipo, 2, 3, 4, 5, quando a gente for. Teve dia que a gente fez 3, teve uma semana que a gente fez. Na segunda a gente fez 3 estudos de caso, que foi, acho que, Moreira, O pessoal do o ateliê, né? Quirilos e o Guto Não, Morela Quirilos e o Calite. Calixto. E na outra quarta a gente fez o Moreira. Thiago Avelar, o Bernal Bernal e a Marcela. Marcelo. Todos, e aí, pô, 3 não tinha, cara, e era 3 horas, assim, era, cara, 8 horas da manhã, vou sair correndo, porque agora tem que ir para outro lado, em São Paulo, trânsito, mas, cara, E foi dando voltava certo. E era madrugada, nós né? três e a Madrugada. produtora que a gente E a contratou, produtora né? que a gente contratou. Então, cara, pô, foi uma experiência Isso bem só o legal. de São Paulo, né? Fora com as Fora. viagens estrada aí. Não, Curitiba, foi de carro pra Curitiba, de fora, cara, 11 horas de viagem, não tinha grana. Nossa, e pra Assis também. Pra Assis também, Pra foi Assis. umas 12 horas também, cara. 12, 13 Só que horas. Assis, acho que a gente sentiu mesmo que a gente parou em São Paulo. A gente fez um estúdio de casa em São Paulo antes. A Ficou um dia em São A gente Paulo. parou pra pegar a produtora. Foi isso. Aí pegamos a produtora, fomos pra Assis e depois voltamos pra São Paulo. Foi isso então. Porque eu lembro que a gente parou em São Paulo. Então, cara, foi uma experiência bem legal, né, cara? Bem enriquecedora. Tanto de vida, assim, nossa e tal, sim. quanto de conhecer os caras, de ir na estrutura dos caras, conhecer o consultório deles e pô, a forma como eles pensam. Você vê que, tipo assim, que a minha mentalidade, imagino de vocês, era muito fechada, velho. Era uma cabecinha de ovo, cara, que a gente tinha, sabe? Apesar da minha ser grande, fisicamente falando, mas era pequena, cara. Eu não conseguia pensar muito além do óbvio. Você acha que o estudo de caso, qual foi a grande mudança na sua vida, assim, cara? Cara, total, velho, total. Eu lembro o caso do Kimura, cara. O caso do Kimura, o cara, na época ele tinha 26 ou 27 anos, não lembro. E ele contando que, pô, o cara dava curso, ele ia dar um curso com clavígio de resina, de lente de contato, mas ele não tinha feito um curso disso ainda. É só pela aplicação técnica dele, que vale muito mais do que qualquer outro curso. E aí, falando isso, ele falou de propósito e tal, e eu já tinha entendido que o dentista de sucesso na época, que era o caminho que eu queria trilhar. E aí, na hora que eu tava voltando com vocês do carro, não sei se vocês lembram dessa conversa, a minha irmã tinha mandado mensagem falando: Lucas, eu consegui um mestrado pra você. Lembro. E aí, eu falei: cara, mestrado, com bolsa ainda. Eu falei: caraca, velho, porra, se eu recusar, meu pai me mata. O sonho do meu pai é fazer mestrado, doutorado e dar aula. E eu falei: cara, se eu recusar, meu pai me mata. Mas não é isso que eu quero, velho. O que eu faço? Mas, véio, depois que eu tive estudo do Kimura, por exemplo, eu resolvi não ter essa decisão. Eu resolvi Você não nem fazer, se deu o cara. trabalho de entrar numa Entendeu? furada pra agradar. Exatamente. Eu ia entrar no trabalho pra agradar alguém, eu não ia ficar feliz. E quando você vai entrando nas coisas pra agradar os outros, é tipo areia movediça, né? Quanto mais fundo você tá, pior de sair é. Então, assim, É mesmo? se você entrou no mestrado 1 mês, é mais fácil você sair do que com 2 meses, com 3 meses. Então, cara, aí voltei e aí já decidi parar a orto também, que eu já tava fazendo. Então, só pra gente finalizar, Lucas, fala um pouquinho aí pro pessoal, como é que hoje você atua dentro da odontologia, tá? E quiser falar um pouquinho aí do seu papel dentro da DDS Academy, só pra gente amarrar aí e encerrar essa talvez não vai dar para um episódio todo contar tudo, mas só pra gente fechar aí. Hoje, dentro da odonto, eu não exerço mais a parte técnica, né? Eu não faço mais atendimentos, mas eu atuo dentro da DDS Academy, ajudando o dentista a faturar mais, a fechar orçamento de 15 a 25 mil, o cara a começar do zero com zero. Eu ajudo dentistas a atingir seus objetivos com a DDS Academy, e meu papel dentro da DDS Academy é mais na área de vendas, de encantamento de clientes, que são duas coisas que são fundamentais para o cara conseguir vender um tratamento de 15 a 25 mil, para o cara conseguir atingir o próximo nível da odonto, sabe?
E também faço um trabalho de marketing também do DNS, uma parte do marketing junto com a Alanzinho PH. Você fez alguma formação complementar para isso, assim, para você falar desses assuntos? Você tem alguma formação? Cara, várias, mas não é formação tradicional. Eu tenho um MBA em vendas que eu estou cursando, vendas, resultados e alta performance, mas já feita, já terminada de forma tradicional, de MBA, de curso, não. Mas o que eu tenho para mim hoje é muito mais valioso do que se eu tivesse feito uma faculdade de vendas, porque é mão na massa, é prática, entendeu? Hoje eu pratico vendas, eu não atuo como dentista, mas eu trabalho com vendas, como executivo comercial de algumas empresas. Então, eu trabalho com a mão na massa, mesmo que não seja atendendo. E você se considera um dentista ainda? Ah, sim, eu vou morrer dentista, né? Eu formei Porque em odonto, então... é a questão que a gente fala, é a odontologia, né? É uma forma de atuação diferente. E o mais interessante é que exatamente você atua nos principais, que eu acho, as principais questões, que é o calcanhar de Aquiles do dentista hoje, cara. Que é entender a odontologia como negócio. Dentro disso, você atrair os pacientes, ou seja, você tem uma formação em marketing digital e tráfego que eu acredito que nenhum dentista tenha, e você entende e verifica quais os elementos dentro de um consultório que faz o dentista faturar mais e vender mais. Então, assim, é o calcanhar. Você atua ali naquele pontinho que eu acho. E ele tá sendo humilde. Acho que hoje, se eu tivesse aquela... Ele tá sendo humilde de falar, porque assim, o cara é fera na parte de vendas, de encantamento voltados para a parte de consultório odontológico. Sim. Quando você fala venda, você está falando em taxa de conversão. Sim. Você pega um consultório aí, por exemplo, uma consultoria lá da Júnior lá. Você pega um consultório, não sei se pode falar nome aqui. Não. Que você vai elevar em 60%, 70% a taxa de conversão. Exatamente. Por conta de um trabalho, de uma expertise do Lucas. Sim. Você pega e consegue fazer. Muitos dentistas falam que não acreditam em marketing de Facebook. Se você pega faz uma campanha ou sabe otimizar, sabe fazer a mensagem chegar no público ideal, que é o tráfego, que é uma expertise aí sua, que você sabe que hoje em dia você dedica muito isso para odontologia, mas é uma coisa que o mercado está sedento por profissionais como você. Então, assim, você é um pouco humilde quando você fala dessa informação. Obrigado, vocês que estão enchendo a bola. Vou acreditar. Elogio você não pode repudiar, não. Tem que aceitar e agradeço. Mas é verdade. E são habilidades que talvez se eu tivesse lá atrás eu não teria fechado nenhum dos consultórios, né? Mas eu só tenho elas porque eu fechei os consultórios. E o tempo também é muito só, Exatamente. né? Exatamente. Se você estivesse no consultório atendendo, você não teria tempo de... E muita gente fala, cara, mas como é que você ensina venda e encantamento se você não atende, cara? Mas, pô, aqui, ó. E dois caras que atendem, fora as consultorias, os alunos. E dá certo, cara. Então, tudo que a gente faz, a gente não tira de trás da orelha. Sim. O cara fala, pô, acho que seria legal fazer isso. Vocês vão, aplicam, dá certo, vocês replicam pros alunos. Você tem duas formas de testar, validar as suas hipóteses. Ou você mesmo ir lá e fazer, ou você ter pessoas que fazem. Ou seja, estão seguindo a recomendação. Ou os nossos alunos, o pessoal. Então, assim, se o cara fez, e na verdade, na minha visão, o mais difícil é quando você ensinar alguém a fazer. Quando você faz, você tem todo um viés, né? Agora, quando você consegue transformar isso num conteúdo e aquele conteúdo passa a ser replicável, e outra pessoa aplica e tem resultado... Então, e eu diria mais, talvez você seja mais dentista do que talvez você era quando você atendia. Porque hoje você sabe como fazer um paciente chegar no consultório e como um paciente fechar o tratamento. Porque se você não tem essas duas etapas, não adianta nada você saber fazer uma técnica. Então agora você sabe fazer o paciente entrar e fazer o paciente fechar e você está ensinando isso para as pessoas. Então, eu acho que isso explica um pouco dessa sua decisão e tudo é o odonto, uma coisa, as pontas se unem, né? Sim. Você começa a entender talvez que lá no início lá a sua necessidade, sua vontade de ter um negócio se amarrou, se fechou aí quando você chega nesse ponto que você está hoje. Então, eu acho que vamos encerrar por aqui, né? E nas próximas fora do mocho, nossa série, estaremos aqui com mais
perguntas e mais... E alternando aqui as O posições. próximo é você, cara. Mas vai ter outras com você, porque a gente não Sim. conseguiu chegar na metade. Não, e vai ter muitas ainda. Exatamente. Comigo com você, Tem com o uns Paulinho. temas muito interessantes aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Isso aí, acompanha a gente se você tem o interesse de aumentar o seu faturamento, de conseguir atingir entre 15 e 25 mil reais dentro da odontologia. Isso sim é possível. Se você tem a vontade de começar um consultório do zero, com zero, é isso que a gente ensina dentro dessa metodologia. E o Paulinho ainda tem uma expertise, depois a gente vai falar mais, Exatamente. que é ensinar o quê? Administrar essa grana toda que você vai ganhar. É isso aí, galera. Que se Beleza. você gostou, deixa o seu joinha aí, né? Compartilha aí, fala com seus amigos, mostra esse vídeo pra eles, que espero que tenha te ajudado um pouquinho da minha história. História, eu acho legal que história te dá a oportunidade de você aprender com o erro do outro pra você não precisar cometer. Exatamente. Beleza? Um abraço, Um pessoal. abraço, sucesso.